Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas de volta à disciplina de Física Moderna 1. Na aula de hoje, a última da série de videoaulas que trata da questão da introdução à relatividade restrita, vamos estar abordando um fenômeno muito importante para a astronomia, o efeito Doppler relativístico. Preste atenção no vídeo. Vocês perceberam que a frequência do trem detectada por um observador posicionado em um ponto fixo próximo aos trilhos foi se modificando à medida que o trem se aproximava ou se afastava dele? Então, este fenômeno é conhecido como o efeito Doppler. No caso das ondas sonoras, a variação da frequência com a velocidade é diferente se é a fonte ou se é o observador que está se movendo com esta velocidade. Esta distinção é possível porque existe um meio, no caso o ar, em relação ao qual podemos medir os movimentos da fonte e do observador. No caso da luz visível e outras ondas eletromagnéticas que não dependem de um meio material para se propagar, essa distinção não existe. No caso da luz, como no som, o efeito Doppler é causado pelo movimento relativo entre a fonte e o receptor. Entretanto, o fato de que a velocidade da luz não depende do movimento faz com que as expressões do desvio e da frequência sejam diferentes nos dois casos. Isso significa que a expressão clássica utilizada para calcular o efeito Doppler não pode estar correta no caso da luz. Diante disso, vamos agora determinar a expressão correta para o efeito Doppler para a luz. Para nos auxiliar nessa tarefa, vamos recorrer a uma problemática que já foi explorada nas aulas anteriores, quando nós discutimos os efeitos da dilatação temporal. Considere uma fonte luminosa que esteja se movendo com uma velocidade constante v em direção a um observador fixo. A fonte luminosa é o farol do trem de João. O observador fixo, no caso, é Maria, parada na plataforma. Nós vamos analisar essa problemática em duas perspectivas. Na primeira, a fonte luminosa se aproxima da observadora Maria, e na segunda, a fonte luminosa se afasta de Maria. Vamos então ao primeiro caso, no qual o referencial de João se aproxima de Maria. Perceba que a fonte luminosa está localizada em xj igual a 0. No referencial de João, indicando que a fonte se move junto ao referencial de João. Para simplificar os nossos cálculos, eu tomei o cuidado de desenhar a origem do referencial de Maria um pouco mais à esquerda. Nessa perspectiva, como o movimento ocorre da esquerda para a direita, em um dado momento, as origens dos dois referenciais, de Maria e de João, serão coincidentes. Neste instante, suponha que a fonte emita uma série de N ondas eletromagnéticas. Durante um intervalo de tempo ΔTm, no qual a fonte emite N ondas, a primeira frente de onda a ser emitida percorre uma distância cΔtm. Neste mesmo intervalo de tempo, a fonte percorre uma distância vΔtm. Do ponto de vista de Maria, as N frentes de onda ocupam uma extensão cΔtm menos vΔtm. Portanto, o comprimento de onda lambda da luz é calculado dividindo o comprimento desta extensão pelo número de N frentes de onda compreendidos. Lembrando que, para qualquer onda, sua velocidade pode ser calculada a partir do produto da frequência por seu respectivo comprimento de onda, temos que a frequência, por sua vez, pode ser calculada dividindo a velocidade da luz por seu comprimento de onda.
Substituindo o comprimento de onda que acabamos de calcular, procedendo à divisão de frações que surgiu e colocando o ΔTm em evidência, chegamos a esta expressão em tela. Para que possamos fazer sua simplificação, devemos dividir seu numerador e denominador pela velocidade da luz. Após simplificar os termos subsequentes, devemos recordar que V sobre C igual a beta, verificando, portanto, que a frequência da luz detectada por Maria é dada por essa expressão em tela. Do ponto de vista do referencial de João, as N frentes de onda ocupam uma extensão CΔTJ. De forma semelhante a que foi feito no referencial de Maria, o comprimento de onda da luz pode ser calculada dividindo essa extensão pelo número de comprimentos de onda nela compreendido. O comprimento de onda da luz, medido na perspectiva do referencial de João, é chamado então de comprimento de onda próprio, pois é medido no referencial em que a fonte luminosa está em repouso. A frequência da luz medida no referencial de João é calculada então dividindo a velocidade da luz, que é uma grandeza absoluta em qualquer referencial, pelo comprimento de onda medido no referencial de João. Esta frequência é chamada de frequência própria, porque ela é calculada no referencial no qual a fonte luminosa encontra-se em repouso. Esta equação nos mostra ainda que a frequência própria também pode ser calculada dividindo o número de comprimento de ondas presentes na extensão CΔTJ pelo intervalo de tempo ΔTJ. O intervalo de tempo ΔTJ é o intervalo de tempo próprio, que a gente também pode chamar de ΔT0, já que as ondas luminosas, em particular a primeira e a enésima, são todas emitidas em XJ igual a zero. Assim, o ΔXJ igual a zero entre a primeira e a enésima ondas vista do referencial de João. Voltemos ao slide que trata da frequência da luz medida no referencial da Maria. A relação entre o ΔTJ e o ΔTm é dada pela equação de dilatação dos tempos. Na imagem em tela, percebemos que o número de comprimento de onda N medidos no referencial de Maria é igual ao número de comprimentos de onda vistos no referencial de João. Utilizando o slide anterior, temos que o valor de N pode ser escrito a partir do produto da frequência própria, F0, pelo intervalo de tempo próprio, ΔT0. Além disso, os intervalos de tempo medidos nos referenciais de João, ΔTJ, e de Maria, ΔTm, estão relacionados a partir da equação da dilatação dos tempos, na qual ΔTm igual gama ΔT0. Ou seja, na perspectiva de Maria, o intervalo de tempo é dilatado de um fator gama. Deste modo, após simplificar os ΔT0 presentes tanto no numerador quanto no denominador dessa fração, a frequência da luz medida por Maria pode ser escrita por esta nova expressão em tela. Lembrando que o fator gama é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos beta 2, temos que essa expressão pode ser modificada substituindo o gama presente no denominador por seu respectivo valor correspondente. O termo raiz quadrada de 1 menos beta 2 presente no numerador pode ser escrito na forma de raiz quadrada de 1 menos beta, que multiplica 1 mais beta. Analogamente, o termo 1 menos beta presente no denominador pode ser escrito em termos da raiz quadrada deste produto notável, 1 menos beta, que multiplica 1 menos beta. Realizando as multiplicações entre os termos presentes no numerador e no denominador dessa fração, e depois simplificando,
temos que a frequência da luz medida por Maria é dada por essa expressão em tela. Esta é a equação do efeito Doppler relativístico para o caso em que a fonte luminosa se aproxima do observador. Perceba que o conteúdo da raiz quadrada desta expressão é um número maior que 1. Logo, quando a fonte luminosa se aproxima de Maria, ela percebe um aumento da sua frequência. A única diferença entre esta equação e a equação clássica é a presença do fator de dilatação dos tempos gama. Este aumento da frequência devido à diminuição da distância entre a fonte e o observador está associado a uma diminuição do comprimento de onda da luz detectada. Isso corresponde a um desvio em direção à parte azul do espectro eletromagnético. Este fenômeno é conhecido como desvio para o azul. No caso da astronomia, ele é chamado de blue shift. Vamos agora, então, analisar o segundo caso, aquele em que a fonte está se afastando do observador. Vamos olhar para o nosso cenário a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente. A de Beto, um garotinho que estava parado próximo à estação de trem, no instante que o referencial fixo e móvel se interceptaram. Durante o intervalo de tempo ΔTB, no qual a fonte emite N ondas, a primeira frente de onda a ser emitida percorre uma distância c vezes ΔTB. Neste intervalo de tempo, a fonte luminosa percorreu uma distância vΔTB. Na perspectiva de Beto, o trem está se afastando e, consequentemente, a distância entre a fonte e o observador está aumentando. Para Beto, que está em repouso em relação a João, as N frentes de onda ocupam uma extensão cΔTB mais vΔTB. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa interessante nesse slide. Para evitar confusão com notações, eu modifiquei a letra dos índices relativos ao referencial fixo de M para B, porém sem modificar a posição de sua origem, tá? Analogamente ao primeiro caso, o comprimento de onda lambda da luz é calculado dividindo o comprimento dessa extensão pelo número n de frentes de onda nela compreendido. A frequência da luz, medida por beta, é calculada dividindo a velocidade da luz pelo comprimento de onda medido por beta. Lembrando que os intervalos de tempo ΔTB e ΔTJ estão correlacionados a partir da equação da dilatação temporal, a equação da frequência da luz medida por beta pode ser reescrita no sentido de introduzir o fator gama. Substituindo o fator gama por 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2 e fazendo a divisão de fração subsequente, temos essa expressão que está em tela. Essa fração pode ser simplificada escrevendo tanto o numerador como o denominador em termos da multiplicação de dois produtos notáveis. Deste modo, temos que a frequência da luz, medida por beta, é dada pela raiz quadrada de 1 menos beta, dividido por 1 menos beta, multiplicado pela frequência própria. Esta é a equação do efeito Doppler relativístico para o caso em que a fonte luminosa se afasta do observador. Perceba que o conteúdo da raiz quadrada dessa expressão é um número menor que 1. Logo, quando a fonte luminosa se afasta de Beto, ele percebe uma diminuição da sua frequência. Aqui, novamente, a diferença entre esta equação e a equação clássica é a presença de um fator de dilatação dos tempos, gama. Esta diminuição da frequência devido ao aumento da distância entre a fonte e o observador está associada a um aumento do comprimento de onda da luz detectada. Isso corresponde a um desvio em direção à parte vermelha do espectro eletromagnético. Este fenômeno é conhecido como desvio para o vermelho. No caso da astronomia, ele é chamado de redshift. Para encerrar a videoaula de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a influência da teoria da relatividade na astronomia.
No ano de 1912, o astrônomo Vesto Melvin Filler percebeu um deslocamento nas linhas espectrais emitidas a partir da galáxia Andrômeda, né? Então, esses desvios eram em direção ao azul. Essa observação foi possível graças ao efeito Doppler relativístico aplicado à luz. Ao observar que as linhas espectrais de Andrômeda estavam deslocando-se para o azul, Spiller entendeu que esta galáxia estava aproximando-se de nós. Ao analisar, por 2 décadas, as linhas espectrais emitidas por 40 galáxias diferentes, o astrônomo percebeu que a grande maioria delas apresentava linhas espectrais com deslocamentos para o vermelho, e que, por sua vez, indicava que esses corpos celestes estavam afastando-se da Via Láctea. Na sequência, um outro astrônomo, o chamado Edwin Hubble, avançou um pouquinho nessa direção. Então, Edwin Hubble foi um importante astrônomo americano que foi responsável pela determinação das condições e, consequente, expansão do universo. A chamada Lei de Hubble, determinada em 1923, mostra a velocidade de afastamento entre as galáxias que compõem o universo. Depois de analisar o comportamento de estrelas denominadas cefeidas e da galáxia Andrômeda por meio de imagens capturadas pelo telescópio presente no Monte Wilson, Edwin Hubble determinou a distância estimada entre Andrômeda e outras galáxias. Ao comparar as distâncias entre as galáxias e suas velocidades de afastamento, o astrônomo percebeu que as galáxias mais distantes estavam afastando-se com velocidade maior e, consequentemente, o universo estava em expansão. A partir da lei de Hubble, o cientista russo Georgy Gamow e o padre astrônomo Georges Lemaitre, em 1948, anunciaram a teoria do Big Bang. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Então é isso para a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado ela. Até a próxima!